Bem-vindo ao Cervejêmeos. Eu sou o Paulo. Eu sou o Armando. E o nosso convidado, quem que é, Paulão? Thiago Fenelon. Muito bem. Thiago Fenelon da Mundo Hop, fazendo uma visita aqui até a nossa espaçonave. Bem-vindo, viu, Thiago? Obrigado aí pela presença. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Legal, cara. Legal. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais? Vai ser bom demais esse Bom demais. Bom demais. Estamos aqui, eu tô meio ávido aqui, porque a gente já chega aqui no podcast, normalmente a gente, né, o convidado chega, já abre a geladeira. Nós temos ali umas surpresinhas aqui que o Thiago trouxe pra gente. Sim. Mas antes de começar, tem os recados que a gente tem que dar aqui, certo? Não sei, agora você me pegou de surpresa. Não, tem sempre recado. Turma, então, seguir a gente no Instagram. É verdade, esse recado é muito importante. Seguir Cervejeiros no Instagram. Você está ouvindo Cervejeiros no carro? Você está assistindo no YouTube? Então já segue o Cervejeiros no Instagram, segue o Cervejeiros no YouTube. Já deixa o like antes de começar a conversa com o Thiago. E aí vamos fazer as honrarias e falar aqui da Mundo Hop. Mundo Hop, o que é a Mundo Hop? Aí o pessoal provavelmente já matou, né? O pessoal que tá vendo o programa já matou aqui. Nós vamos falar de lúpulo, é isso, né, Thiagão? É isso. Mundo Hop hoje é uma fazenda produtora de lúpulo. A gente está na região metropolitana de BH. A gente hoje produz aí algumas variedades de lúpulo. Começamos há uns 4 anos. Não. Pera só um pouquinho, eu tenho que parar esse podcast agora. Como assim? Uma fazenda, então essa fazenda fica onde? Só me localiza. Você falou, é uma fazenda de BH que fica onde? Na Eslovênia, na Alemanha? Não. Onde que fica? Nos Estados Unidos, ali? Em que latitude e longitude do globo terrestre fica essa fazenda produtora de lúpulo? A gente está em Mateus Leme, fica 60 quilômetros de Belo Horizonte, latitude 19,31 graus, por acaso. É isso, bicho! Ó, esse daqui, pra quem tá ouvindo a gente, é isso, tem que saber certinho. 19 graus de latitude. Por quê? Existe um mito, pô. Existe um mito Existe em um determinada faixa do globo terrestre. É essa faixa indicada pra plantação de lúpulo, né? Que o lúpulo não nasceria abaixo da linha do Equador. Não, abaixo da linha do Equador não faz sentido. É abaixo de 35 graus de latitude. Cara, esse era o mito. Esse era o mito. Dos mitos, né? Eu acho, né? Na verdade não era um mito, né? Era um conceito, assim, porque a Alemanha, norte dos Estados Unidos, as regiões produtoras de lúpulo, elas estão ali mais ou menos na faixa dos 40 graus de latitude, que é também a região na Patagônia, da Argentina, que também produz lúpulo há 50, 60 anos. Nova Zelândia, que também tem lúpulo de altíssima qualidade. Estão todos ali na faixa dos 40 graus de latitude. E vários escritores e estudiosos de lúpulo, por causa do fotoperíodo no verão, né? Então, o número de horas de luz no verão, eles acreditavam que não era possível produzir abaixo dessas latitudes, mais próximos do Equador, porque não tem as 18 horas de luz no verão. Então, o lúpulo é uma planta que precisa de 18 horas de iluminação. Então, esses países de latitudes mais altas, durante o verão, o sol se nasce às 4 da manhã, se põe às 10 da noite e forma ali as 18 horas que a planta precisa para crescer. Perfeito. Então, esse era um conceito. Assim, nem era um mito, assim. Né? Ele era um conceito e que a gente está rompendo esse conceito com tecnologia, assim. Sensacional, cara. Maravilhoso. Isso aí... Primeiro, parabéns, né? Assim, parabéns porque... Obrigado. Tem uma fazenda, você podia estar plantando tomate, podia estar plantando abobrinha. Podia estar plantando café. Café, né? Podia estar plantando café, não. Os caras estão plantando lúpulo, maravilhoso. E aí, se ele estivesse plantando café ou tomate, ele traria aqui pra nós provavelmente um suquinho de tomate. Um café, a gente ia tirar um cafezinho. Lá em Minas, cafezinho com pão de queijo. Pão de queijo. Hein? Bom demais. Mas não, o cara trouxe pra nós cerveja. E nós vamos agora fazer uma honraria aqui só pra molhar as palavras. Qual que nós vamos abrir, então? Eu vou deixar o convidado indicar pra nós aqui. O que você recomenda? Vamos começar com a APA. A APA é uma cerveja mais levinha. Maravilhoso. A APA que é de uma cervejaria de Belo Horizonte. Isso. Que é a Viela. A Viela. Viela. Na verdade, Thiago, eu vou te cortar, porque eu gosto de cortar, principalmente ele. Quantos tipos de lúpulo que vocês plantam hoje? Hoje a gente tem 7 cultivares plantados e 5 comerciais. A gente tem uma
estrutura na empresa em que a gente não vende, não comercializa os lúpulos que não estão no padrão de qualidade que a gente quer. E a gente começou há 4 anos, mas só como em janeiro a gente realmente começou a comercializar, porque a gente acreditava em construir um padrão. E 2 variedades ainda não chegaram nesse padrão, a gente ainda não conseguiu entregar a qualidade que a gente deseja, então elas ainda não estão no mercado. Hoje tem 5 variedades no mercado e 7 plantadas. E estamos pro ano que vem pensando em expandir mais alguma coisa, assim. Ah, sensacional. Assim, já é uma coisa super curiosa. Não é questão deles só plantarem o lúpulo e já passarem por um processo de qualidade. A questão é tem variedade ainda, não é? Assim, um lúpulo... Porque também tem esse conceito, a gente conversou já com alguns outros... uma turma do mercado, né? Que tem também um conceito de que o Comet seria a variedade que mais se adaptou ao Brasil. Mas parece que não é só ele, né? Não, com certeza não é só o Comet. Comet, sem dúvida, é uma variedade que está se destacando muito. Principalmente em lugares de clima quente no Brasil. Então, na Serra Catarinense, no Rio Grande do Sul, o Comet se destaca menos do que no interior de São Paulo, em Minas. Pessoal, tem gente plantando em Brasília, em Goiás, Bahia. Coisa de qualidade? Coisa de qualidade. Ainda em baixa escala, de forma geral. Hoje, hoje a gente... O Brasil é muito grande, é difícil dizer, mas hoje a gente tem a maior escala de produção, em volume de produção que eu conheço. Assim. A Mundo Hop. Isso. Sensacional. Cara, vamos fazer um brinde aí. Faremos um brinde rapidamente aqui. Brinde. Viva. Salud. Viva. Sem quebrar copo hoje. Dry hop, é isso ou não? Tem um dry hop aqui, possivelmente bem leve, maravilhosa. Uma APA, agora sim a gente pode falar assim, né? Uma APA 100% brasileira? Ou talvez os grãos são importados? A gente não sabe também aqui. O malte brasileiro, a única coisa que não é brasileira nessa cerveja é a levedura. O resto é tudo brasileiro. Olha lá. A levedura a gente ainda tá apanhando um pouquinho, mas já tem um pessoal fazendo levedura legal no Brasil. Mas assim. não na Mundo Hops ainda? Não, tá Mundo Hop não. Nós brasileiros, digamos. Legal. Maravilhoso. Mas tá se desenvolvendo legal também. O pessoal das leveduras aí estão caminhando bem. Se você pensar que... Vamos pensar lá atrás... Lá atrás não precisa nem ser tão lá atrás aqui. 20 anos atrás parece que foi ontem, né? Mas há 20 anos você importava praticamente tudo. Você só não importava a água. A água. Né? Pra fazer uma cerveja. Ainda assim, pode ser. E há 20 anos não tinha cerveja artesanal, né? A cena de cerveja artesanal no Brasil se desenvolveu muito de 20 anos pra cá, assim. Sim. Era difícil achar uma cervejaria artesanal há 20 anos. Tinha um bar que a gente ia, acho que a gente até comentou isso aqui, né? Um bar que a gente ia em São Paulo, na Vila Madalena, chamado Anhanguera. Esse bar não existe mais. Mas era um bar que a gente frequentava muito e ele só vendia cerveja artesanal brasileira. Então era muito legal. E você da região, você que é de BH ou Minas Gerais, é um polo cervejeiro absurdo, né, cara? Tem muita cervejaria artesanal lá, né? Acho que cervejaria na região. Que faz produto bom. Que faz muita coisa boa. E vocês fornecem, você tá falando que vocês fornecem lúpulo desde o começo do ano agora, é isso? Isso, que a gente foi pro mercado com produto comercial em janeiro desse ano. Sensacional. Excelente. E quantas... O que foi? Deixa eu perguntar. Quantas cervejarias hoje Pra quantas cervejarias hoje vocês fornecem? Você tem ideia? Cara, hoje recorrente deve ter umas quase 20 cervejarias que fazem cerveja já recorrente. No Brasil todo ou só a região de BH ali? Cara, de forma geral, a maioria tá próxima da gente, porque, querendo ou não, o mercado cervejeiro é um mercado muito local, né? Assim, as pessoas se conhecem e tem um núcleo, assim. A gente tá buscando expandir agora um pouco mais para São Paulo. Teve uma cervejaria de Santa Catarina que fez, que conheceu a gente, fez e pediu e gostou bastante. Teve uma no Rio, uma no Espírito Santo, mas de forma geral o resto é ali na região de BH e Nova Lima. Nova Lima, tem bastante cervejaria ali, né? Lá é o polo, né? Lá começou lá por causa da água, que tem uma qualidade muito alta, e muita nascente, e aí as cervejarias migraram pra lá, e é muito próximo de Belo Horizonte. Isso, né? Então, é a grande Belo Horizonte, né? Nova Lima é meio grande Belo Horizonte, não? Assim, se você for comparar com São Paulo,
é ir de BH para Nova Lima e de São Paulo para Guarulhos. Para Guarulhos, assim, isso é a grande BH. É, uma grande mesmo. BH. Se você não sabe direito, você já tá em Nova Lima. Você já tá em Nova Lima, tanto que isso. tem assim, eu conheço muita gente de BH que a turma mora em Nova Lima. Normal, Né? muita gente. Muito normal, muita né? gente, Ó, muita gente. agora sim, eu não quis te cortar, mas eu tenho uma questão que eu queria até dar uma organizada aqui na curiosidade. Na conversa. Na conversa, organizada na conversa, excelente. Comecei a comercializar em janeiro de 2023. Isso. E a Mundo Hop, ela Existe há começou 4 anos. há 4 anos e começou 2019. e o processo de plantio começou quando? Cara, a gente plantou em setembro de 2019 as primeiras plantas. Então a gente abriu a empresa ali em maio. Começamos a levantar postes de cacabo. Porque é isso, o plantio de lúpulo ele não é uma planta convencional, né? Você tem alto. São 6 metros de altura. Então é tudo com treliça em postes de eucalipto, cabo de aço. Então tem um processo de montagem ali que demanda algum tempo. A gente começou a levantar os postes ali para julho de 19 e colocamos as primeiras plantas em setembro. Esse foi o primeiro plantio. E aí já deu certo. Ah, Botou deu. as plantas, nasceu, subiu o lúpulo. Vocês fizeram os testes e matou a pau. Né? E aí a Alemanha não produz mais lúpulo. Acabou. Como é que foi? E aí, o desafio, bicho? Cara, uma loucura, assim. Uma loucura mesmo. A gente colocou 2.000... A gente preparou a área para 5.000 plantas, 2 hectares. Mas colocamos só 2.500 plantas de pé, 1 hectare. E nisso a gente precisava testar, né? Então tinha muito pouca experiência no Brasil ainda, então a gente não sabia quais as variedades iam funcionar melhor. Por curiosidade, vocês foram buscar algum especialista? Sim, Que sim. cientista que veio junto com vocês? Cara, hoje a gente tem 2 consultores agronômicos, mas o Felipe está com a gente desde o começo, que foi quem começou. Ele começou a trazer lúpulo para o Brasil há uns 15 anos atrás como pesquisa na UFPR. Certo. Ele é de Santa Catarina. E aí ele começou a fazer pesquisa e trabalhar com lúpulo ainda na pós-graduação ali, no mestrado dele. Doutor em lúpulo e em plantas medicinais, de forma geral. E aí Vocês conheceram ele onde? Desculpa. Onde vocês foram? Cara, a gente conheceu ele por meio do pessoal que introduziu a gente no lúpulo, assim, que é o pessoal do Viveiro Vandenbergen. Eles hoje estão aqui em Paulínia. Eles nasceram em Sapucaí Mirim, na Serra da Mantiqueira. Certo. E eu sou muito amigo do primo dele. E a gente se conheceu na formatura desse amigo meu. Tomando cerveja. E aí ele falou, cara, tô importando genética de lúpulo, tô começando a entrar nesse mercado. Ninguém faz amigo bebendo leite. Não faz. E aí isso em 2018 ainda. Na formatura 2018. E aí eu comecei a conversar com ele, chamei o Gabriel, meu sócio, pra gente modelar, entender o negócio, entender se fazia sentido. Começamos a estudar bastante e no meio do ano resolvemos colocar a empresa de pé, assim, foi... E aí o pessoal do Vandenbergen, que é o Felipe Wigman, ele apresentou pra gente o Felipe, que ele já estava trabalhando com ele, nessa questão da importação do material genético, e aí a gente trouxe ele para perto e ele tá aí com a gente até hoje, trabalhando aí pra gente construir o lúpulo, mas a gente apanhou bastante no começo. Como que... Nós não temos aqui 18 horas. Aí entra a tecnologia, né? Isso. Como compensar isso, né? Como compensar as não... Porque a gente tem... O que a gente tem aqui? Calor. Eles lá também, eles no verão europeu, um calor... Que agora nós estamos vendo aí. Como é que tá... O que tá fazendo lá de temperatura. É isso. E aí, como é que a gente compensa, então, essas não 18 horas de luz aqui? Com lâmpada. Com lâmpada. E haja lâmpada, então. É isso. Tem esse mito, né? De que o lúpulo era uma planta de clima frio. Isso. Tem... Nossa, bicho. Tem nuances técnicas aí. Olha esse corte, produção. Não, dá uma olhada, cara. Não, porque é sensacional. Porque, cara, a gente conversa, faz curso com muito cara que produz cerveja. Sim. E o grande lance, assim, isso aí é cristalino pros caras, que o lúpulo
nasce planta onde? de clima frio. De clima frio. Desculpa te cortar de novo. Mas pode falar. Tem nuances científicas a respeito disso, mas hoje, pra mim, é óbvio que lúpulo não é uma planta de clima frio. Lúpulo é uma planta de clima quente com 18 horas de luz. E, por acaso, os lugares que fazem frio é onde tem 18 horas de luz no verão, assim, mas é só por um acaso da natureza. Que é uma aberração, né, velho? Você pensar, isso. né? Então... Mas é porque é o luz, ele não tá falando do calor. Não Então é fala calor, da é luz. o lúpulo gosta de calor. É uma planta que se desenvolve no calor, que precisa do calor para brotar. Só que ela precisa de 18 horas. Só que ela precisa de 18 horas de luz. Então, o lúpulo, ele é capaz... Tudo que vocês aprenderam aí, joguem fora e coloquem num copo de cerveja e bebam aí. O lúpulo é capaz de sobreviver ao inverno, mas à custa de muita demanda energética. Então, o lúpulo, a planta, que é um rizoma que vive enterrado ali, fica os 8 meses do outono e inverno ali, ela sofre muito para viver esses 8 meses sem fazer fotossíntese. Então ela é como se fosse um urso hibernando ali. O período ideal de vida do urso não é o inverno, ele sobrevive. Mas ele vive no verão. E é a mesma coisa com o lúpulo. Só que aqui a gente não tem as 18 horas de luz para que ele se desenvolva. Então é uma planta que se adaptou melhor ao clima frio, porque lá tem a condição ideal para desenvolvimento vegetativo da planta, que são essas luzes. E chegou o advento do LED chinês, é um preço competitivo. Usa energia solar também ou não? A gente tem uma parceria com uma empresa de comércio de energia solar. Sim, tá. Hoje a gente não tem painéis na fazenda, mas a gente trabalha com uma empresa que fornece pra gente via energia solar, em geração distribuída. Porque é isso, porque aí eu tô juntando tudo. O Brasil, muito, muito calor, ele falou que o lúpulo precisa de calor. Preciso de luz, não faço quantidade de luz. Como é que eu, né, entre aspas, barateio esse meu negócio também um pouco? Não é barateio, mas como é que eu chego, como é que eu fecho a conta? Porque se eu preciso de luz artificial, tem o LED chinês, né? LED chinês, cara. Maravilhoso, mas também eu preciso ligar na tomada, né? Preciso fazer alguma coisa aí. É verdade. Mas é isso, o LED, a iluminação, sempre soube que ela era algo que evoluiria muito o lúpulo, mas quando a gente começou, em 2019... o custo de implementação era praticamente inviável. Certo. De 4 anos para cá, o desenvolvimento do LED e o LED fotossintetizante, né, que é o LED no espectro que a planta precisa, a China baixou esse custo de $150 uma lâmpada para $1, $2. Obrigado, China, né? Pelo menos. Então, trouxeram várias coisas aí que a gente não queria, mas pelo menos o LED... É isso. E a gente vê na nossa casa. Uma lâmpada de LED há 5 anos atrás era caríssimo. Hoje você compra qualquer mercado a R$8, R$10. Você compra uma lâmpada de LED. De LED, se não for de LED, não quero. Né? Não faz sentido. O consumo é absurdo. Mas é isso. Aí a gente faz suplementação luminosa de 6 horas. Então são 12 horas de sol e 6 horas de iluminação. E essa iluminação serve só para enganar a planta. A gente só finge para ela que tá no verão. Tadia. Lá. Exato, porque o sol, a intensidade de radiação que a gente tem aqui durante as 12 horas já é suficiente. Legal. Então ela consegue se suprir com as 12 horas de sol. A lâmpada ela não precisa desenvolver a planta como se fosse uma planta criada indoor. Olé. Ela é uma planta criada com a luz do sol, só que com 12 horas de luz, ela tende a florescer com 1,5 metro de altura. Então ela não produz, porque ela fala, cara, tem muita pouca luz, ou seja, deve estar entrando no inverno. Se estiver entrando no inverno, eu preciso florescer, que é me reproduzir, antes de eu morrer, de dar ruim, entendeu? Então, com as poucas horas de luz, ela floresce muito cedo. Então, a gente cria a planta inteira, a fase de criação de vegetação dela, né? Com a lâmpada, o dia que a gente quer que ela floresça, a gente desliga a lâmpada, em 4 dias ela flore. Sensacional, quero entrar nessa conversa do florescimento, porque aí, como é que sai, né, o palletzinho, né? Pellet, fala, né? Pellet. O pelletzinho, pallet é outra coisa, Armandinho. Nós vamos fazer um refil, nós vamos voltar depois do intervalo. Tá bom. Beleza? Tem curiosidade aí também. Vamos fazer um refilzinho aqui, pode ser? Pode ser, produção? Fechou.
Estamos de volta. Voltamos, refil. Como num passe de mágica. A produção ela age rápido. Age A rápido. gente tem que fazer um outro brinde aqui, ó. É a mesma cerveja. Não é. Já no nariz já tá poderosa demais pra ser a mesma cerveja. Possível. Que cerveja que é essa daqui, Thiagão? Cara, essa é uma Diesel, uma Double IPA da Capa Preta. Pronto. Diesel. Feita com Cascade Meu nariz Comet. tá bom, produção, eu vou te falar, hein. Vai. Double IPA, cara. Sensacional. E a Capa Preta é uma das cervejarias que tá usando praticamente toda a produção delas. Tá usando teu lúpulo ou não? Ainda não, mas é um plano até o ano que vem a gente conseguir atingir 100%. Bora capa preta. Hoje são 6 ou 7 rótulos de linha. A gente ainda tá adequando algumas receitas, mas a ideia é o Lucas, né, que é o dono da Capa Preta, foi quem mais apostou na gente do ponto de vista de, cara, a gente acredita que esse é o futuro do mercado e a gente quer sair na frente. Então o plano dele, é um plano de um ano, da gente conseguir até o ano que vem trocar 100%. Beber água limpa, né? No começo, né? Vai beber água limpa, depois vai beber cerveja pura. Realmente brasileira. Fresca, sensacional. Cerveja fresca, era esse o adjetivo aí. E aí? E aí, Paulinho, você queria fazer uma pergunta pra ele que eu acho que tem tudo a ver aqui. Eu acho que até pra gente, viu, produção, pra gente fechar essa parte da produção, né? Desse resumão que você deu pra gente, na verdade, né, cara? Como se fosse uma coisa muito simples, plantar lúpulo, né? E tudo mais. A flor sai antes, a flor sai depois, cresce 1,5 metro, porque o cara quer ter uma plantação de lúpulo na casa, deu um vasinho. Hein? Fazer um vasinho que vai crescer 6 metros na casa. E o cara já pensou? Mas não. Aí você fala da luz e tal, floresce antes e tal. Isso me ocorre no quê? Na qualidade. Hoje vocês. Como é que é medido a qualidade do nosso lúpulo, né? A Mundo Hop, ela usa laboratório próprio? Como é que funciona essa parte? Cara, hoje a gente tem uma parceria com a Kalamazoo, que é um laboratório que fica aqui na Unicamp, em São Paulo. Olha. A gente manda os pellets para cá. E aí eles fazem análise tanto de alfa-ácidos, beta-ácidos e óleos essenciais. Uhum. Então é uma análise que já está bem completa, assim. Hoje, validada. É isso. Eles desenvolveram junto com o Duan no laboratório, na Escola Superior de Cerveja e Malte, em Santa Catarina. E eles desenvolveram a técnica e hoje usam aqui. É o laboratório mais validado que tem no Brasil. Hoje quase todos os produtores mais sérios usam a Kalamazoo, assim. É o que a gente tem de melhor aqui. Olha lá. Aqui na Unicamp. Maravilhoso. Incrível, cara. E aí chegou no resultado, né, cara? E aí você fala de laboratório, cara, e você fala com uma propriedade tão bacana. Você é engenheiro agrônomo, isso? Não. É cientista. Tem um vídeo do Armandinho com 7 anos na festa nossa de aniversário, que meu pai contratou uma equipe de filmagem e falou assim: o que você quer ser quando crescer? Ele falava: um cientista maluco. Você é cientista, é isso ou não? Pode chamar de nerd, mas eu sou engenheiro mecânico. Tudo a ver. Você que opera a colheitadeira, não? Eu dou manutenção. Ficou certo. Ficou certo. Isso, eu sou engenheiro mecânico, formado pela FMG. Eu fui trabalhar com inovação e Venture Capital. Vim para São Paulo. Trabalhava na Avenida Paulista com Venture Capital, com investimentos em startups. Terno e gravata. Não, o mundo de startup, né? Não era de terno e gravata. Mas trabalhava com investimentos e fiquei aqui alguns anos. E aí cheguei à conclusão de que fazia sentido ir tocar a empresa. A gente já tinha aberto a empresa, então eu estava aqui, a gente já tinha aberto, eu tocava ela meia distância. E aí chegou um momento em que a empresa precisava de alguém dedicado, ou eu ia para lá ficar dedicado, ou a gente ia fechar a empresa. E aí eu tomei essa decisão de ir tocar a operação real, assim, de ficar lá. E, cara, foi uma decisão bem legal. Então, eu tô dedicado à empresa desde o começo do ano passado. Então, tem um ano e meio. Olha lá, hein? Olha aí. Que eu tô focado, março do ano passado. E desde então, evoluiu bastante. A gente tem conseguido resultados que fazem sentido, assim. A gente hoje vê um futuro bem legal no lúpulo no Brasil. A gente acha que o Brasil vai ser um protagonista na produção de lúpulo no mundo muito em breve, assim. Sensacional. O Brasil já é o terceiro maior produtor de cerveja, né? Isso.
Então imagina aí o campo aí, o tamanho do mercado que a gente tem, né, cara? O mercado é grande. O mercado é grande, né? Poderia ser até maior, né? Se fosse os impostos e tudo se tivesse mais, incentivo fiscal e outras coisas aí. Oh. E você falou de colheitadeira, Paulinho, você tem uma história curiosa aí da colheitadeira, não tem não? Ou não? Olha lá. Cara, nós temos, viu? Porque Porque um fiozinho aqui enquanto ele fala, eu preciso tomar um pouquinho mais. Acabou essa. A Double IPA, acho que Então mas vamos, tem acabou uma a outra, Double tem IPA, nós vamos Tem a lá. Session. Tem uma Ah, session da Que é capa. da Session. capa preta. Pera lá, ele vai contar a história da colheitadeira, mas antes ele vai falar, essa Session também é da capa preta. Também, ela é com Triumph, que é uma outra variedade, e Comet no Dry Hop. Mas Triumph e Comet no Dry Hop, basicamente. Ó o cheiro. A cerveja... É um suco de dry hop. E os caras... A capa preta é bem legal. A colheitadeira, cara, junto com o pessoal do Viveiro, né? O Felipe ajudou bastante a trazer. Hoje ele já é representante comercial desse pessoal da Polônia. A gente trouxe uma máquina de 1972 pra cá, pra colher lúpulo. Assim, a gente comprou uma máquina nacional, é a única que tinha na época, em 2019. Só que ela... É uma máquina que funciona, mas ela não atendia a escala, a demanda ali, ela é para uma produção bem pequena, e a escala ela não atendia, a gente tava travado na barreira da máquina colheitadeira. Porque é isso, uma pessoa para colher uma planta de lúpulo colhe 7 plantas num dia, se for bem treinada. Hoje a gente tem 10 mil plantas. Então você tá falando... Rapaz! Você tá falando em 1.500 dia homem, assim. Aí, gente, hein, velho? Pra colher uma safra. É tempo, hein, cara? O ano tem que ter... Quantos dias o ano? Pra colher uma safra, eu faço 3. Seriam quase 5 Como é mil que dias é? homem. 3 safras no ano? São 3 safras. 3 safras. A nossa planta não descansa. Rapaz! Eles fazem 12... Uma safra de lúpulo são 17 semanas. Tá. Na Alemanha, nos Estados Unidos, eles fazem os 4 meses, 17 semanas ali, e a planta hiberna por 8 meses. A nossa a gente termina e começa de novo. Pode cortar aí, produção. Chupa mundo. Tipo isso. Porra, depois edita isso aí. Mas, cara, que sensacional, cara. 3 colheitas no ano. 3 colheitas no ano. Ah lá. A gente colhe o ano A inteiro. tua escala de produção, então, teoricamente não, né? É muito maior. Imagina se você tivesse aí um tamanho de plantação, você tem 10 mil, é isso? São 10 mil plantas, 4 hectares. 10 mil pés. 4 hectares. 4 hectares. Isso. Imagina se você tivesse... Sim. Hã? Imagina. Não, a produção tá... A produção só tá norteando, mas pode continuar. Pode continuar. É comigo mesmo. Vai lá. Vai lá, Armandinho. Não, é o seguinte, eu fico imaginando que você tá fazendo a coisa. Eu tô fazendo uma outra conta aqui. Porque assim, pro cara produzir lúpulo no hemisfério norte, ele tem que ter uma área gigantesca, porque ele produz só por 4 meses. Porque fica nanando, não vai produzir os outros 8, mas volta na história da colheitadeira. É verdade. E a gente ficava travado na colheitadeira, sabe? E aí a gente foi atrás, junto com o pessoal da Vandenberg, para viabilizar, trazer uma máquina, né? Só que pelas leis do Brasil é proibido importar máquinas usadas. É proibido importar máquinas usadas. E aí tem um asterisco. É mesmo? E um pé de página, dizendo, caso você prove que não há produção de máquinas similares nacionalmente, você consegue uma autorização. Opa! E aí a gente foi atrás dessa autorização, e desde o momento em que a gente fechou com o fornecedor até a máquina estar na fazenda, foi 1 ano e 4 meses. Rapidinho. Rapidinho. E é isso, é uma máquina de quase 7 toneladas, 4 metros de altura, 7 metros de comprimento. E é um mundo. É um monstro. É um monstro. É uma um máquina. Transformer. A gente teve que trazer isso num container aberto, no alto de um navio, fazer içamento de carga. A chegada da colheitadeira. Fizemos alguns. Olha lá. Pra ela passar. Tô falando, eu faria. Nossa criança chegando aqui, cara. Pra ela passar nas árvores, na estrada de terra, Olha que que chega loucura. na fazenda, eu tive que ir em cima dela com motosserra na mão, cortando os galhos das árvores, porque ela não passava. Que história maravilhosa. Caraca. Essa foi uma loucura. A gente... Canivetinho. Indiana Jones.
E a gente montou o galpão depois que ela estava instalada. Então a gente pôs a máquina e depois, colocou fora. o telhado. Depois colocou o telhado. Que ela vai vindo direito. Eu não ia conseguir pôr o telhado, eu não ia conseguir bascular um caminhão Munk, né? Um guindaste para colocar ela lá com o telhado. Então eu fiz as paredes do galpão, o caminhão entrou, eu tirei a máquina, depois eu fechei o galpão por cima. A história dessa colheitadeira é a história símbolo do empreendedor brasileiro. Você quer empreender no Brasil? Não é com lucro. Você quer empreender no Brasil? É tipo fazer uma colheitadeira. É isso, cara. Olha que maravilhoso. Mas ela não tem um nome diferente aí, velho? Cara. Vocês não batizaram ela com um nome diferente? Vai, Paulinho. Só eu que mudo de assunto aqui, né? Vai lá, você tá brilhando pra caralho hoje, velho. Hoje você tá... A colheitadeira hoje a gente chama ela de Vó Beá, que é minha avó, Maria Beatriz. Minha avó era Vó Beá, e a gente chama ela de Vó Beá em homenagem. Minha avó faleceu, ela postava bastante a empresa começou, minha avó era viva, e ela postava bastante na ideia. E ela chama Vó Beá porque ela é velhinha, mas é importante pra caramba. Velho! Vamos fazer um brinde aí, vai. Legal, eu gosto. Eu gosto Vai ter história. A produção ela tá preocupada com uma pergunta, mas antes dessa pergunta aí, é o seguinte. Se ferrou, produção. Seguinte, quais são os próximos passos da Mundo Hop, então, agora? Porra, faz 4 anos que vocês abriram... 3 colheitas por ano. Claro, 3 colheitas por ano. Começaram a comercializar agora dos 7 lúpulos, dos 7 tipos. 5 já estão fincados. Já estão aí, Brasil afora. E agora? Na pista. Quais são os próximos passos, cara? Cara, agora é consolidar mercado. Então a gente precisa abrir alguns mercados fora do nicho BH, Nova Lima ali, né? Então a gente precisa expandir. As cervejas precisam usar. Então a gente precisa colocar isso e quebrar e desmistificar essa história de que lúpulo no Brasil não existe, de que lúpulo no Brasil é ruim, de que não dá e que não nasce, para que a gente consiga criar e construir incentivos para crescer a empresa. Então, assim, hoje a gente produz mais ou menos umas 15 toneladas por ano. É bastante lúpulo, mas ainda é muito pouco perto do que a gente consome. O Brasil consome entre 4 e 5 mil toneladas de lúpulo. Então não é nada, né? Muito pouquinho, né? Que loucura, né, velho? Então, a história agora o desafio agora é mercado, é pôr isso no copo, é o cervejeiro beber, a pessoa que bebe a cerveja, entender o que é lúpulo. Pô, isso é com lúpulo brasileiro, dá mais valor e conseguir construir essa história de que o lúpulo é bom e que a cerveja fica boa, pra gente conseguir alavancar um crescimento legal. E a gente visualiza a empresa e não só a gente, né, mas a gente como um protagonista aí, trazendo o lúpulo do Brasil pro mundo mesmo. Assim. A gente cervejarias. Oi? Vai lá, continue. Cara, o Brasil... Era impossível plantar eucalipto no Brasil. O Brasil hoje é o maior produtor de eucalipto do mundo. Era impossível plantar soja no Brasil. O Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo. A gente vê isso como um caminho inerente. A gente é muito bom de fazer agro, a gente é muito bom de fazer agroindústria. Então a gente precisa desenvolver técnica, a gente precisa desenvolver maquinário, a gente precisa construir algumas coisas para tornar o Brasil um protagonista nisso no mundo mesmo, e a gente acredita muito nisso. E uma das coisas que a gente acha que tem que acontecer bastante é o desenvolvimento o governo está próximo, o desenvolvimento de regulamentações pelo mapa, a gente trazer o lúpulo brasileiro como uma cultura produzida no Brasil. Porque hoje a gente segue os protocolos alemães, porque a gente não tem um protocolo brasileiro. A gente está desenvolvendo aqui, então a gente copia o que os caras têm. Então tudo de manejo, de defensivo, de técnica de fertilização, tudo que a gente usa hoje, a gente traz de fora. Funciona, mas pô, a gente tem que fazer ciência aqui, a gente tem que trazer os pesquisadores, as faculdades, pra gente desenvolver e ficar melhor que os caras. Desenvolver genética brasileira, fazer cruzamento, desenvolver uma variedade, que eu não vou trazer uma variedade que é plantada nos Estados Unidos e adaptar ela aqui. Eu vou criar uma variedade nossa. O Comet é o que mais se dá bem aqui, mas vamos ter o nosso cometa aqui, né? Cruzar o Comet com outra coisa e fazer uma variedade que é mais adaptada ainda e que vai dar um resultado mais legal, mas para isso a gente precisa de ciência, para isso a gente precisa trazer o lúpulo como uma visão de mercado. Isso aqui é cervejêmeos, cara. Olha que explodiu.
Olha que baita oportunidade. Cervejarias do Brasil. Temos lúpulo feito no pra Brasil. quem ainda não entendeu, Só mais um negócio. Os empreendedores, os grandes empreendedores do Brasil. Olha o campo que tem pra empreender. Só Cara, a gente tá o falando seguinte, de um seguinte, pedacinho da cerveja. Isso, e a que é gente o tá lúpulo. a gente tá falando de um pedacinho de terra. A terra agrária do Brasil, esse dado, cara, eu podia ter muito rápido aqui, mas infelizmente também, né? Assim, ó, é o seguinte, a terra plantável do Brasil, porque hoje eu não vou entrar em assuntos polêmicos, só quero colocar uma coisa. O cervejeiro sempre tem situação. polêmica. Sempre tem polêmica, mas assim, eu não quero entrar polêmica. em assuntos polêmicos que você sabe qual é e acho que o Thiago já percebeu também. É o seguinte, o Brasil ele tem uma área de campo, de plantação enorme, gigantesca, e parece que nem 25% é utilizada. Então, assim, na verdade, o melhor recado, a produção vai ficar feliz agora, o melhor recado que a gente pode tirar dessa nossa conversa é o seguinte: o beat perdeu e o agro venceu. É isso. Você entendeu? É isso. Você entendeu? Tinha o cara na Avenida Paulista, ele podia estar indo hoje. Podia estar jogando beach tênis. Ele podia estar jogando beach tênis, andando de Renegade com um copo Stanley. É isso, tomando, como é que fala? O protein dele lá. O whey protein. Mas não, ele tá produzindo lúpulo, velho. Pé no chão, pé na terra. Agora o João, olha lá, largou, tirou o sapato. Você deu um murro na mesa agora. Depois a produção, o João lá vai dar uma regulada nesse áudio. Ele tá lá com o pé no barro, produzindo lúpulo, cortando mato com a serralheira dela, pra o negócio passar, pro negócio acontecer. Cara, eu só tenho a te agradecer, primeiro, pelo serviço, trabalho, pelo empenho que vocês estão fazendo com essa grande aventura, né, que é plantar o lúpulo no Brasil e poder ter eles chancelado para ser usado nessas maravilhas. E agradecer, cara, que você veio, nossa espaçonave aqui. Com certeza. Veio abrilhantar nosso programa. Obrigado, Thiagão. Valeu, Thiagão. Obrigado vocês, pessoal, assim, pela oportunidade de estar aqui, de explicar um pouquinho sobre a gente, de trocar essa ideia com vocês. Obrigado. Viva o Mundo Hop. Nos siga. O Mundo Hop tem alguma rede social que você quer? Tem Instagram, @Mundo Hop. A gente tem o YouTube também. Cara, eu sou o cara da fazenda, né? Então eu não mexo com rede social. É isso, rapaz. Mas, pô, meu sócio mexe e tal. Tem a turma do marketing que trabalha sério pra caramba. O Instagram é super legal. Então sigam. Eu não olho muito não, mas sigam lá. @Mundo Hop. É isso aí, pessoal. Sigam, vamos lá, curte. Valeu. Valeu, Thiagão. Obrigado. Valeu, obrigado, galera. Valeu. O Thiagão tá até de copo vazio aqui, mas a gente faz um brinde tá, depois tudo em bem. off aí. Obrigado, Valeu. pessoal. Até a Obrigado. próxima aí. Valeu, pessoal.